Você ouve agora mais uma mensagem que transmite vida. Para eu te dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. Amém. Em algum versículo de 1 a 7, em alguns dos cultos anteriores, nós falamos no capítulo 6 de Juízes, e tinha alguns versículos anotados a continuar, mas não deu tempo, e aproveitamos hoje para falar sobre algumas anotações neste assunto que pensamos e anotamos, já que estamos aqui para aprender a palavra do Senhor, e toda a Bíblia é boa para nós, e não tem assunto velho na Bíblia. Todo assunto é novo, e cada dia que estudamos, aprendemos e recebemos de Deus alguma coisa nova. Glória a Jesus por isto. Quando falei no capítulo 6 sobre a dificuldade que o povo israelita estava passando por conta do seu desvio espiritual, falamos que aquilo foi provocado por eles mesmos. E também ali falamos sobre a chamada, a convicção de Gideão, falamos sobre a dificuldade que estava ele enfrentando, malhando trigo no lagar, que não era um lugar próprio para isto, e até dissemos aos irmãos que aquilo ali apontava para o Calvário, que lagar é lugar de pisar uva, não é lugar de malhar trigo. Mas devido às circunstâncias que o povo estava enfrentando, Gideão estava malhando trigo no lagar. Trigo fala de Cristo Jesus. Ele disse, se referindo a si mesmo, uma vez: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, se referindo a ele. E lagar também fala do sofrimento do Calvário, quando Isaías, uma certa vez tomado pelo Espírito do Senhor, profetizava a respeito do Messias, dizendo: eu sozinho pisei no lagar da ira de Deus. Então ali já apontava para o Calvário. E também sobre a oferta de Gideão foi falada, devido à sua dúvida se aquilo era uma visão de Deus, se era um fato real ou não. Ele tirou a dúvida com uma oferta que ele ofereceu àquele ser angelical. Disse: espere que eu vou buscar uma oferta para ti.
Se és tu que fala comigo. Ele esperou a oferta, aí ele foi lá, matou um cabrito, esquartejou o cabrito, cozinhou o cabrito com pães asmos, trouxe, e diante de uma penha que tinha perto daquele anjo, ele colocou o cabrito, derramou o caldo, colocou os pães, e o anjo tocou com o cajado naquela oferta, e foi consumido ali, e ele recebeu aquele sacrifício. E até dizemos na ocasião que aquilo representa, aquele cabrito, a natureza carnal, natureza humana, e aquele pão asmo fala da pureza, e aquele caldo que cozinhou o cabrito fala do sofrimento, das adversidades da vida, para que a carne fique assada, até eu falei, cozinhada, e aquele caldo fala do preparo para uma nova vida na área espiritual. E ali parei, e aqui no capítulo 7 é a continuação daquele assunto. E é um assunto que me chama muito a atenção, porque cada vez que eu leio, eu aprendo coisa nova através da palavra de Deus. Primeiro, que não há coisa tão boa na nossa vida de que andarmos sobre uma confirmação de Deus. A gente pisa seguro quando Deus confirma as coisas na nossa vida. E quando não há confirmação, há uma insegurança, ou de um lado ou de outro, em algum aspecto vai haver uma insegurança. E Gideão foi aquele homem prudente que todo crente que leu a respeito dele já sabe que ele não fazia coisa à toa. Só se Deus batesse, como quem diz assim, um martelo, ele dizia: agora eu faço, agora eu vou, agora eu... Fez a prova da oferta, fez a prova do velo de lã, que num dia chegou e pediu que estivesse seco e ao redor molhado, e no outro dia o inverso, e assim aconteceu. E quando ele estava de posse dessa realidade, ele agora partiu para a batalha, já que Deus disse que era com ele, e ele ia livrar Israel, ia lutar com aquele povo como se luta com um homem só. Então ele se preparou, e nessa euforia de aprovação, de convicção, ele foi fazer agora a sua parte. Mas eu aprendo aqui que quando Deus tem algo na vida do crente, tem umas etapas a cumprir, e todas elas o crente deve passar por ela. Ele passou pela prova da oferta, a prova do velo de lã, e agora quando para preparar os soldados para atacar os midianitas, que já estavam em prontidão para atacar os israelitas, ali ele aproveitou a ocasião e chamou uma boa quantidade de soldados, que quando ele olha, acredito que ele ficou por demais muito alegre, porque apareceu 32 mil, parece ver aquele pelotão de soldado, que com infinidade tremenda, e Gideão olhando de cá: agora Deus já aprovou, com esses soldados todos aqui, vai ser uma vitória, Deus está na frente. Mas faltou uma etapa da sua prova, foi exatamente escolher aquele soldado para dizer: ô Deus, esse vai, esse não vai, esse dá, esse não dá. Ele, aproveitando aquilo, aí disse: vem, faz aí, junta tudo e a gente vai. E quando ele está animado com aquele pelotão de soldado e se prepara para a batalha, aí quando ele vai dizendo, aí Deus, vai partindo, Deus diz: Gideão, um momentinho aí, está vendo Deus? Tem muita gente aí, Gideão, mas Deus está aqui, os soldados já diante de uma provação daquela. Mas Deus, quando olhou para aquele pelotão tão bonito, aí Deus viu, Deus enxergou na sua onisciência, como eu li aqui, 4 tipos de soldados no meio daquele bonito pelotão. Deus encontrou olhando.
soldado covarde. Deus viu soldado medroso. Deus viu soldados descuidados, desatentos. E Deus viu soldados atalaia, vigilantes. E como já é de se esperar, Deus não conta com covarde, Deus não conta com medroso, Deus não conta com desatento, desligado, descuidado. Aí quando ele ficou diante daquele ato, Deus, e agora Deus, como fazer? Eu vou lhe ensinar. O povo está em revista aí, você diga apenas assim: os medrosos e os covardes voltem. E quando Gideão bradou a voz, irmãos, todos já sabem que o estrago foi grande, o desespero foi grande. Voltou, saiu daquele pelotão, quantos? 22 mil. Dá para bater o coração, dá para alterar, dá para ficar, dá para a pressão subir, né, pastor Simas? É difícil, mas quando ele viu, ficou 10 mil. Naquela, só os covardes e medrosos tinham voltado dali. E quando Gideão olhou, quer dizer, entendo que já meio desconfiado, disse: Deus, e aí Deus disse: tem muita gente ainda, Gideão, falta sair gente daí. Como farei, Deus? Leva tudo para as águas, que eu vou te ensinar como fazer, Gideão. Gideão leva para as águas, e quando chega lá, aí aquele que se baixar, Gideão, e lamber água como um cão ajoelhado, separa. E aquele que levar a água com a mão à boca, separa também. Eu entendo aqui que aqueles soldados que se baixavam à vontade para lamber aquela água lá, colocando, eles eram descuidados, porque quem está em guerra não pode vacilar. Mas aqueles que atentamente levavam a água à boca, esses estavam ligados em qualquer movimento que porventura viesse a acontecer. Aí aqueles que levavam a mão à boca, Gideão para cá, e aqueles que se baixavam lá era em monte. Daqui a pouco ficou só 300. Claro que a nossa tendência é olhar para o lado maior ou para o lado menor. Só que Deus trabalha diferente da gente. A Bíblia diz que os seus caminhos não são os nossos, e os seus pensamentos não são os nossos. Às vezes a gente pensa que vai dar errado, mas certo é como Deus determinar para fazer. É aí que vem a vitória. Acredito que Gideão voltou seu olhar para o número maior. Aí Deus, pronto Deus, e agora? Deus disse: é esses 300 aqui. Com esses 300 eu vou lhe dar a vitória. Agora, o que eu quero chamar a atenção é a razão porque Deus mandou os covardes e os medrosos, aqueles descuidados, desatentos, voltar. Eu anotei alguns versículos aqui para nós meditarmos um pouco. Primeiro, o covarde é aquele que se compromete e diz: conte comigo, viu? Mas na hora da batalha, ele diz: é por aqui. Vamos ler Mateus capítulo 21 e versículo 28, uma parábola que Jesus Cristo fez. Vamos ler a palavra, para isso estamos aqui. Se encontrar primeiro, pode ler. Um homem que tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha?
Sim. Sim, Senhor. Não foi. Aí a primeira fase do versículo diz que o pai se agradou do primeiro. Muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Isso aí é a parábola que Jesus fez daqueles 2 filhos. O pai chegou para um e disse: meu filho, vem trabalhar na minha vinha. Ele disse: não vou, meu pai. Mas o outro, ele disse: eu vou, meu pai. Na hora não foi. E o outro, ele disse: vamos, meu filho. Ele não foi. Aí aquele que disse que não ia, foi. Mas o outro que prometeu, não foi. Isso fala de prontidão na hora da precisão. Louvado seja o nome de Jesus. Tem alguns fatos que a gente considera coisa pequena, mas que às vezes interfere na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Quando eu li estes 2 jovens, que um se comprometeu, não foi, o outro não se comprometeu, foi. Eu lembro de pessoas que muitas vezes se comprometem com Deus numa hora de dificuldades, uma hora de necessidade, faz votos a Deus, e quando Deus dá o que a pessoa precisa, socorre a pessoa, depois que a pessoa está na bênção, recebeu tudo, esquece de pagar a Deus aquilo que prometeu. Mas isso tem alguma coisa a ver? Tem. No Velho Testamento, na determinação de Deus a Moisés, votar e não pagar era pecado. Vamos ler na Bíblia este versículo, é Deuteronômio, capítulo 23 e o versículo 21. Deuteronômio 23 e 21. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-lo. O Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecados. Vamos ler Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Lê o outro versículo, irmão. Muito obrigado, Deus abençoe, irmão. Então, se você votou a Deus alguma coisa e está esquecido, Deus está lembrado. Não é bom brincar com Deus. Se prometeu, pague seu voto. A exemplo daquele rapaz que prometeu ao pai e não cumpriu. Talvez seja assim uma palavra muito superficial, mas quem sabe você veio aqui ser alertado hoje daquele voto que você fez, recebeu a bênção e deixou para lá. Pague, meu irmão, seu voto, viu? Pague. É melhor não votar do que votar e não. Agora vote com sabedoria. Um voto que você possa pagar. Porque às vezes tem voto, o pastor Ailton já explicou aqui a respeito de alguém que faz voto para cantar 7 hinos, visitar 7 ciclos de oração, fazer depender de alguma coisa. Não, faça um voto que você pode pagar. Quem sabe um objeto que você vendeu, uma oferta que você prometeu ao Senhor, alguma coisa que prometeu ao Senhor fazer, pague. Agora, se não pode pagar, não é bom votar. Uma certa vez eu fiz um compromisso com Deus que eu não faço mais.
porque eu fiquei afogado sem poder pagar. Eu estava, logo na minha juventude, passando um certo emprego assim, ganhava muito pouco, e algumas coisas para pagar, e eu pagava e não dava para tirar o dízimo. Aí eu pagava isso, pagava aquilo, não dava, eu dizia: Deus, para o mês eu dou os 2. Aí no outro mês eu digo: Deus, para o mês eu dou os 3. Aí no outro, 4, 5, 2 anos. Quando foi um dia eu fui fazer as contas. Se eu pedisse a indenização na firma, não dava. Se eu pedisse emprestado, não tinha com que pagar depois. Aí eu entrei naquela preocupação: meu Deus, eu estou te devendo, o que é que eu faço para te pagar? Eu não tenho esse dinheiro, eu vou pedir a quem? Fui para um ciclo de oração, a irmã foi dar uma palavra sobre o dízimo. Disse: irmão, você que come o dízimo do Senhor, pague o dízimo do Senhor. Eu digo: meu Deus, tem misericórdia de mim. E fiquei naquela tristeza. Quando foi um dia, Deus usou o pastor Leôncio. Eu estava na congregação fazendo as contas para ver como pagar, não tinha com que, dava aquela tristeza. Deus usou ele e disse assim: irmão, quando você for fazer voto ao Senhor, faça com sabedoria. Você às vezes fica comendo o dízimo do Senhor, aí junta 1 mês, 2, 3, 4, daqui a pouco não pode pagar, fica devendo uma quantia alta e não pode pagar a Deus. Mas pague. Talvez tenha alguém aqui assim, mas se tiver, faça o seguinte: a partir de hoje, Deus sabe que você não vai pagar, a partir de hoje peça perdão, está tudo perdoado, e comece de hoje. Mas irmão, que... foi muito bom naquela tarde, glória a Deus. Eu chorei, disse: Deus, mas nunca eu fico devendo. Não é bom ficar devendo a Deus. Ande dias com Deus, porque Deus está em dias com você. Deus tem lhe dado saúde, Deus tem mandado pão de manhã, meio-dia, à noite. Deus está mandando veste, Deus lhe deu casa. Ande em dias com o Senhor. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Tem alguma coisa a ver com aqueles que se comprometem na hora, não? Por exemplo, falando de os covardes, volte. Na Bíblia nós encontramos uma passagem em que Pedro, antes de Deus trabalhar nele, ele caiu nesse fracasso de negar o Senhor. Vamos ler São Mateus capítulo 26, versículo 35, versículo 31 a 36. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis. Sim. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois de eu ressuscitar, sim, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Muito bem. Disse-lhe Jesus: muito bem, não feche a Bíblia. Ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Quando Pedro falou assim, claro que Jesus conhece todos nós,
Jesus olhou e viu que Pedro ainda precisava ser trabalhado em algum aspecto. Aí Jesus advertiu ele, dizendo que naquela mesma noite ele ia negar 3 vezes. Vamos ler no mesmo capítulo, meu irmão ou minha irmã. É o versículo 69. Ora, aproximando-se uma criada, disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Essa foi a terceira vez, com juramento. A segunda, a terceira é essa. Sim. Pronto, 3 vezes. E depois ele não pôde se esconder, porque crente não pode se esconder em canto nenhum. A roupa dele, a fala dele, o jeito dele denuncia. 3 vezes. Agora veja que ele diz: ainda que eu seja necessário morrer por ti, eu não te negarei. Meus irmãos, quando Pedro estava junto de Jesus, Jesus levantando o paralítico, multiplicando pães, curando o cego, é bom demais. Eu quero ver crente na hora do aperto aí. Comia peixe, comia pão, via Jesus levantar paralítico, dar vista cego, operar maravilhas, mas na hora que a criada olhou para ele e disse: ele é Galileu, ele disse: não. Eu andava com ele, não conheço esse homem não. Tem muitas pessoas que na igreja é bom demais, é crente, é espiritual, dá muita glória a Jesus, fala muitas línguas estranhas, é uma bênção, mas às vezes não é assim, lá no meio da sociedade, lá no colégio, lá na feira, às vezes se acanha que alguém descobre é crente. Às vezes se passar um crentezinho que sabe que vai dar a paz do Senhor, aí está assim, aí faz assim. Como quem diz, para ninguém saber que eu sou crente, para ninguém saber que esse irmãozinho é da minha igreja, ou coisa semelhante. Isso é negar, isso é covardia. Para ser crente, é para ser crente aqui, na feira, no colégio, em casa, na sociedade. Ah, mas a pessoa que eu estava com ela é doutor, é professor, e daí? Ele é doutor, mas eu sou crente, é professor, mas eu sou salvo, lavado no sangue de Jesus Cristo. Espiritualmente o crente tem valor, tem mais valor, seja louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. O crente, ele não deve... Por isso que Jesus... Ó, Gideão, manda os covardes voltar. Crente deve ser crente até debaixo d'água. Tem que ser da qualidade de João Batista. João Batista tinha aquele jeito durão dele, mas ele entrou como uma cana açoitada pelo vento, cheio de Espírito Santo. E quando a pessoa vinha, claro que Deus tem, cada pessoa tem seu jeito. O João evangelista tinha aquele jeitozinho, depois que Jesus passou a plana nele, aí ele ficou: filhinhos, agora somos filhos de Deus, e não é manifesta ainda o que havemos de ser.
filhinho, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado junto ao Pai. Mas Deus precisa de João Evangelista e precisa de João Batista também. Tem pessoas que só precisam ouvir: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir fruto digno de arrependimento, para que sejam apagados os vossos pecados. Fica bem dosado. Louvado seja o nome de Jesus. Herodes, cheio de adultério, cheio de prostituição, e queria que João Batista chegasse: ô Herodes, e lá, e com coisa. Nada disso. João Batista chegou, a cabeça dele foi para o prato, mas ele disse: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. A cabeça foi para o prato, mas a alma chegou lá nas mansões celestiais, e ele não foi covarde não. Os covardes, os medrosos. Minha irmã, onde você trabalha, não seja covarde, pregue o evangelho. Meu irmão, onde você estuda, não seja covarde. O mundo está perdido, está aprodecido, está escuro, mas você tem sal para colocar aí, ficar salgando. Você é a luz para clarear nas trevas lá. Não seja covarde na sua vida espiritual, porque Jesus disse: os covardes. Mas tinha outra classe. Qual era? Medrosos. Parece que o tal do medroso ainda é pior. O medroso é aquele que na hora do aperto, aí a força dele, em vez de aumentar, diminui. Provérbios 24, 10. Vou beber um pouquinho dessa água aqui. Muito bem, outra tradução. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Deus não contou com os medrosos, porque o medroso, ele tem medo de tudo e de todos, e é um prejuízo aonde ele estiver. Biblicamente nós podemos comprovar isso. Na Bíblia Sagrada tem um exemplo bem prático disso aí. Está em Números, no capítulo 13 e o versículo 1. Vamos ler? Muito bem, meu irmão, está certo. Agora o versículo, no capítulo 14, o versículo 7 e 8. A terra é boa. Irmãos, quem é que não quer bênção? Quem é que não quer Deus dizer: olha, eu vou te dar um apartamento, eu vou te dar um carro novo, eu vou te dar isso? Quem é que não quer? Aí Deus disse ao povo: eu vou colocar vocês numa terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. O povo se animaram, e promessas assim, quem é que não quer receber logo? Acredito que até, quem sabe, de alguma forma pressionaram Moisés para logo isso acontecer. Aí Moisés: então, de cada tribo eu vou tirar um cabeça e vou mandar 12
para espiar a terra e trazer a notícia da terra. Uma coisa eu sei, que Deus já disse que a terra é boa. Aí escolheu 12. Entre os 12 tinha Josué e Caleb. E foram lá, claro, para ver as novidades. Quando chegaram lá, que olharam a terra, foi muito bom, porque estava na primícia das uvas. E diz que a Bíblia que cortaram um cacho de uva, que para carregar era 2 homens. Tiveram que cortar uma haste, pendurar o cacho de uva e 2 homens levar. Agora o que me chama a atenção é que 10 tinham uma visão diferente de Josué e Caleb, que completavam os 12. Enquanto Josué e Caleb estavam olhando para o cacho de uva, mas que uva grande, que terra boa. Os outros 10, não sei se algum ia levando também o cacho daquele, estavam olhando para o tamanho do gigante que tinha lá. Um olhando para o cacho de uva e outro olhando para o tamanho do gigante. Enquanto Josué e Caleb estavam olhando para as romãs, para os figos, para a largura da terra, os 10 estavam olhando, mas aqui tem amorreu, tem jebuseus, tem tanta gente aqui, o povo é muito. E começou a ver o povo que tinha lá e disse: esse povo diante de nós, a gente fica como gafanhoto, um olhando para a bênção e outro olhando para a dificuldade. Mas, irmãos, sempre o número de medrosos é maior. Josué e Caleb saíram naquela alegria, levando a uva, levando os frutos da terra, para quando chegar, olha Moisés e o povo, a terra que Deus vai nos dar é boa, mana, leite e mel, a uva é assim, a romã é tal assim, e o fruto da terra. Saiu naquela alegria, mas os 10 caladinhos. Eu sei que é que vou dizer o povo quando chegar lá. O tal do medroso é terrível, irmão. Dá um prejuízo. É por isso que Deus não se agrada de crente medroso. Todo crente medroso, o sofrimento dele dobra. Por quê? Por exemplo, quando ele está doente, ele fica somente olhando para a doença. Eu estou doente assim, e está assim, e o médico disse que eu estou assim, e eu fiz exame e deu assim, e não sei o quê. Já o que não é medroso não, está doente, sabe, mas nem liga. Se eu morrer, eu sei que Deus está no céu, Ele é o médico dos médicos. Se eu morrer, eu vou para o céu. Eu não quero, daqui a pouco está bom. O medroso, quando falta o pão, e Deus parece que não olha para mim, eu não sei como é que vai ser para um mês, não tem dinheiro essa semana, e falta pagar a casa, falta pagar a luz, tem um colégio do menino, e eu não sei como é que vai ser, e o sofrimento é grande. O medroso olha para aí. Já o crente corajoso diz: está faltando, mas Deus está no céu, Deus proverá, Ele vai mandar, Ele vai abrir o céu. Da fraqueza ele tira força. Vamos ver os relatos dele quando chegaram. Números, capítulo 13, versículo 25 a 27. O relato de Josué e Caleb. Veja como foi. Vamos ler bem compassado para a gente entender bem. Vamos. Depois voltaram de espiar a terra. Ao fim de 40 dias, caminharam, vieram a Moisés e a toda a congregação dos filhos de Israel. Sim. Deram conta de tudo que viram a toda a congregação. Mostraram-lhes o fruto da terra. Verdadeiramente, Moisés, a terra mana leite e mel.
Esse é o fruto. Um momentinho só. Até o versículo 27. Leu? Pronto, isso aí foi o relato de Josué e Caleb que nós vimos anteriormente. Agora continue. Lê o versículo 28 seguindo. Foi o relato dos outros. Olha, gente, o povo que habita nessa terra é muito poderoso. As cidades são fortes, muito grandes. Ali vimos os homens, filhos de Anak, gigantes. Vimos os amalequitas, que habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus, que habitam nas montanhas. Sim. Pelas beiras do Jordão. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a terra em herança. Certamente. Obrigado, Deus abençoe. Prevaleceremos contra ela. Veja bem, os dois que estavam com coragem e os outros dois, olha, lá tem gigante, tem amorreus, tem jebuseus, e saiu dizendo a qualidade de gente que tinha lá. Lê, irmão, o outro versículo aí. Falaram que ela é como gafanhoto. Lê o outro. Os homens que com ele subiram disseram, os 10: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra. Deus abençoe, meu irmão. Isso aí foi a situação que o povo deixou lá. Os medrosos que foram olhar, os 10 deixaram nessa situação. A essas alturas o povo já está dividido aí. Uns, talvez uma minoria, querendo ir para a terra, querendo herdar por ver os frutos, e a maioria já dizendo, não, a gente vai enfrentar esses gigantes. Esses povos que tem lá, começaram a colocar dificuldades. E é assim, o medroso, a força dele vai diminuindo, ele cai, e quem está junto dele, ele derruba também. Um exemplo bem prático, talvez não seja o caso, um exemplo, uma comissão, um coral e tal. Está todo mundo animado para a festa, todo mundo cooperando, e um diz Jesus vai batizar, outro diz Deus vai mandar mensagem, e às vezes aparece um no meio dizendo, estou sentindo uma coisa assim nessa festa, sangue de Cristo, não sei o que. Será? Estou sentindo um peso. Aí começa. Aí daqui a pouco a pessoa que está junto dela já começa, eu também, não estava sentindo, mas já começa, eu também estou sentindo. Aí vai pegando a doença, essa doença pega. Quando estiver junto do medroso, diga, vai para lá, meu irmão, vai para lá, meu irmão, me deixa só. O medroso atrasa tudo, mas nesta noite aqui, se tem alguém medroso, a palavra de Deus está dando uma injeção de ânimo. Deixe de medo. Tem gente que tem medo do escuro, medo de encruzilhada, medo de alma, medo de ir para cemitério, medo de macumba, medo de feiticeiro, medo de morrer, medo de escuro. É cheio de medo, mas o sangue de Cristo tem poder. Isso é uma arma diabólica, mas Jesus liberta em nome de Jesus. Isso sai. Crente andando com medo, meu irmão,
Louvado seja o nome de Jesus. Não dá certo não, Jesus não conta com você se você tiver com medo. Eu agora quero aproveitar para contar uma certa parada que eu enfrentei. Eu confesso que dentro eu tremi, mas Jesus é tão bom que Ele sabe da nossa fragilidade, e Paulo diz que é da fraqueza que Ele se manifesta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma certa vez, em uma certa cidade, eu passei um aperto que eu olhei para o céu e disse: Jesus, se tu não me ajudar agora, eu vou perecer aqui. É que fui pregar o Evangelho, e pregando o Evangelho encontrei um cidadão que ele me levou na casa dele. Eu preguei, e a esposa dele tinha negócio de espírito, receber espírito, essas coisas, centro e tal. Aí o irmão animadozinho foi para a igreja, pegou a Bíblia. Eu animado, porque aquele novo convertido tem lugar que uma alma, a gente faz tudo para segurar ela, em todo canto, mas tem lugar mais carente. Aí eu segurando aquele irmão, quando foi um dia, meio-dia, ele chegou em casa perturbado, disse: irmão pastor, me socorra. Eu digo: o que é, meu irmão? Ele disse: a minha mãe saiu de manhã, entrou numa mata que tinha assim ao lado, se entrou nessa mata aí, e a gente já procurou, tal, 10 horas mais ou menos, eu vi quando ela passou, parecia um bicho, e a gente correu atrás, ela desapareceu, e o senhor não vai me deixar só, vamos comigo lá buscar minha mãe. Eu digo: aquela mulher deve estar endemoniada, ela sente aqueles centros, aquelas coisas ali. Mas ele disse: o senhor vai me deixar só? Aí eu disse: vou não, eu vou com você. Aí eu fui, mas assim meio cismado. Aí eu tinha um carrinho, aí deixei, parei assim no cercado o carro, e entrei com ele assim por debaixo do arame e saímos por dentro da mata, assim, mata meio queimada. Quando eu cheguei lá a uma boa altura, eu vi os matos mexendo assim. Logo quando eu olhei, deu aquele negócio, eu digo: Jesus, parece que é ela que vem por ali. Não deu outra. Ela vinha assim, parecia mais um bicho, aquela coisa assim tão feia que eu não sei explicar. E quando eu vi, até o próprio filho dela teve medo. Quando eu olhei, veio naquela mente assim: corre também. Mas crente não pode ser covarde, nem medroso. Na hora que eu fiquei assim, eu digo: sabe uma coisa? Fica feio correr. Eu morro aqui, mas eu me agarro agora com ela aqui. Um dos dois vai morrer. Quando ela vinha assim para me agarrar, aí eu digo: eu vou também. Quando eu fui, aí parou assim longe. Aí quando parou, que olhou para mim, arregalou os olhos, aí deu a volta, como quem diz assim: eu estou vendo coisa estranha nele. Quando ela viu que deu a volta, eu digo: ela está vendo Jesus em mim, ele está vendo, é agora que eu vou. Corri atrás, peguei. A gente enfrenta cada parada. Pregar aqui no púlpito é muito bom, é uma bênção, glória a Deus. Segurei, e o inimigo dizendo um bocado de coisa lá, aquelas coisas que ele sempre disse que não interessa. Eu digo: vai, sai daqui em nome de Jesus, solta esta vida, aí dizendo aquelas coisas. Mas foi difícil. Eu digo: hoje sai, vou levar para casa, vou orar na igreja, mas sai. Segurei. Quando ele viu, o menino veio e me ajudou, a gente colocou no carro, eu entrei na igreja, fechei as portas, a mulher toda suja, tremendamente, era um bicho. Aí quando eu cheguei, a filha correu e entrou. Aí o inimigo começou a dizer aquelas coisas. Eu disse: cala a boca, eu sou crente em nome de Jesus, e você vai sair agora. Sai em nome de Jesus. A mulher acordou, aí disse: quem me trouxe para cá? Eu digo: não, ninguém e tal. Aí a filha olhou e disse: está vendo aquilo que sua mãe faz? O que é que acontece? Agora veja o que foi que o inimigo fez com ela. O inimigo não é ruim, né, minha filha? Ela fez: eu não aguento mais sofrer com essa mulher. Eu digo: você quer ser crente para Jesus libertar disso? Ela aceitou Jesus. Eu olhei para a mulher e disse: quer ser crente para Jesus lhe libertar, minha senhora? Ela disse: eu não posso. Não posso por quê? Aí ela disse, acho que ela tinha centro, não sei o quê. Não tem problema, Jesus lhe dá um jeito na sua vida. Ela disse: mas tem muita coisa em casa lá. Eu digo: não pense nessas coisas não, Jesus lhe liberta agora. Aceitou Jesus. Daqui a pouco chegou o marido, chegou o filho, era um necessitado. Eu disse à esposa: vem cá, leva essa mulher no sanitário, dá um banho nela, veste um vestido nela aí, e leva para a mesa para comer.
Aí a mulher fez assim, aí levou, aí sentou o marido, sentou não sei quem, sentou o filho, aí a mesa cheia, o marido olhou para mim, era um credo de perro e fez: eu não sabia que os crentes é assim. Só para terminar esse rápido testemunho, mas pior não é nada. É o que eu digo, agora vamos para casa. Quando eu cheguei lá, estava a rua assim, ó. Para ver, chamaram a mulher doida, a mulher endemoniada, e disse: ela está com o irmão fulano e está assim. Quando desceu do carro, aí a filha abriu a porta, eu entrei, o pessoal foi para ver o quebra-quebra. Mas não teve nada de quebra-quebra. Chegou lá, cantei um hino, li a palavra. Eu digo: tem alguma coisa mais que depende da gente? Ela disse: olha, tem um quarto aí, mas eu tenho até vergonha que o senhor entre. Que é? É o quarto dos meus trabalhos. Eu digo: pois não, se quiser que eu visite. Aí quando eu entrei, aí aqueles carrancas assim com os dentes para frente, parecia lá aquele bichão assim, e aquele desenho de sereia do mar, aquelas coisas todas. Aí eu olhei: tá bom, tá certo. Aí ela disse: eu ainda posso continuar? Eu disse: não, a senhora não é crente. Ela disse: e para dar fim a isso aí? A senhora dá fim. Se a senhora não vai servir mais para a senhora dá fim. Nada, eu tenho coragem de dar fim a isso, nada. O senhor tem coragem de mexer num bicho desse aí? Até ela chamou de bicho. De mexer num bicho desse assim? Eu digo: bom, eu não vou mexer não, mas se a senhora permitir. Ela disse: pode, quebra tudo, pode. Olha, posso. Aí o marido veio lá: pode, irmão, quebra tudo aí. Aí eu peguei o padre. Carranca estava olhando assim: tá, esses dentes daí. Fiz uma limpeza. Aí ficou só um negocinho lá que balança assim para chamar o espírito. Ela fez: isso aí, se chamar o espírito vem. Vem mais não, meu. Olha aí, olha. Vê se ele vem. Não vem mais não. O sangue de Jesus tem poder. Esse povo é revestido da graça de Deus. Se você tem medo de alguma coisa nesta noite, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o santo nome de Jesus. Jesus está com você. Quando você vai dormir, Ele está com você. Você dormindo, Ele está com você. Você se acorda, Ele: estou aqui, meu servo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você ouviu mais uma mensagem que transmite vida. Eu não nasci apenas por nascer, não vim ao mundo só para existir. Eu não sou resultado de uma coincidência ou por acaso do destino. Não faço parte de um projeto falido, com prazer digo, não sou qualquer um. Não sou errante que caminha ao léu, tenho destino, caminho pro céu. Não vim ao mundo só pra vegetar, nem tão somente pra sobreviver. Sou resultado de um grande projeto e o arquiteto me fez pra vencer. Nasci pra ser abençoado e abençoado posso abençoar. Aonde estender minha mão, a bênção do Senhor certamente estará. Eu creio até no impossível, pois o Deus que sirvo tudo pode fazer. Nasci para ser abençoado, nasci para vencer.